Olá, pessoal, tudo bom? Estamos de volta com mais um Em Pauta, Direito e Cidadania. E hoje a gente trouxe essa contadora super eficiente aqui, é uma amiga que eu confio muito, que a maioria a maioria não, todos os clientes eu mando para ela, mas, né, é ela quem decide se aceita ou não, porque é uma mulher muito ocupada. Obrigada, boa Tudo tarde, bom, Márcia? tudo bem? Tudo certo. Bom, como a gente já havia falado, a gente conversou um pouco, Márcia, no nosso Em Pauta aqui, sobre a curiosidade que empresários, administradores e o próprio pessoal do direito tem entre a diferença do que é empresário para fins jurídicos, aquilo que está no nosso Código Civil, e o que é empresário para fins tributários. Sim. Tá? Porque embora a gente tenha todas aquelas diferenças no Código Civil, o fato de tu ter um CNPJ, em primeiro lugar, não te torna empresário. Isso. Né? E, em segundo lugar, os regimes tributários, eles são diferentes para cada espécie, não só empresarial, mas especificamente em razão de receita e tributação, não é isso? Isso. Hoje no Brasil a gente tem alguns regimes tributários que ficam entre o lucro real, o lucro presumido, simples nacional e o microempreendedor individual. Essas são as nossas tributações, a gente pode colocar assim. Lucro real e lucro presumido são empresas com faturamento superior a 4 milhões e 800 e algumas atividades obrigatórias. Né? Então, eu tenho uma atividade específica onde o FIS... Não, tu só pode optar pelo lucro real. Não Pode me dar o exemplo de uma? A gente tem hoje as instituições financeiras, né? Algumas holdings patrimoniais, holding de administração de outras empresas são obrigadas a ser lucro real. Não deixa a gente fazer uma escrituração fiscal mais simplificada, que seria o caso do lucro presumido, simples nacional, microempreendedor individual. E o que é um microempreendedor individual, Márcia? O microempreendedor individual, ele veio, o governo usou desse advento para regulamentar aquela pessoa física que já trabalha e não tinha nenhum tipo de contribuição. Então, o governo determinou um limite, hoje R$81 mil, algumas atividades e disse, pode trabalhar que você vai ter um imposto reduzido, nenhuma obrigação acessória, tirando uma que é anualmente, e ele tem ali toda a questão de estar amparado pela Previdência Social. Ótimo, então quer dizer que toda a tributação dele sai, como a gente tem aquele jargão, numa guia única, né? Numa guia única, exatamente. E um valor bem reduzido. Bem reduzido. E o que é o tal do Simples Nacional? O MEI se enquadra nesse Simples Nacional? O MEI ele vem ser uma categoria dentro do Simples Nacional. A gente pode dizer de uma forma mais simples de que todo MEI é optante do Simples Nacional. O Simples Nacional é uma legislação específica para micro e pequenas empresas, onde a gente tem um limite de faturamento também, que é 4 milhões e 800, e as atividades ali dentro, onde a gente recolhe o imposto também sobre uma guia única, mas com um limite maior do que o microempreendedor individual. E os percentuais de recolhimento, consequentemente, também um pouco maiores, menores do que o lucro real e o lucro presumido. Esses faturamentos que a gente tem, é claro, né, e esses percentuais, digamos assim, eles podem variar conforme o KNAI de cada atividade? Sim, hoje o Simples Nacional ele é dividido em algumas tabelas que a gente tem a tabela da indústria, a tabela do comércio e a tabela dos serviços. Cada uma tem a sua faixa inicial com um percentual diferenciado. Então, pessoal, é isso que a gente tem que diferenciar. Você pode ter uma sociedade limitada e ser um sócio de uma sociedade individual limitada, né? Aquela sociedade unipessoal que a gente já conversou, mas para você se enquadrar no simples vai depender do quê? Do teu faturamento, é isso, Márcia? Exatamente. E do tipo de atividade que você exerce, né? Porque um Eireli ou uma pessoa de uma sociedade unipessoal, por exemplo, pode ter uma financeira. Pode. Né? E daí essa financeira, ela não vai poder, uma factoring, por exemplo, Exatamente. ela não vai poder optar pelo Simples Nacional. Exatamente. Né? Por quê? Porque o fisco não permite isso. Então, o que a gente tem que ter em mente, pessoal, especificamente, é que nós temos o regime tributário e o regime jurídico.
É claro que o regime tributário e o regime jurídico, eles estão intimamente ligados e eles caminham junto. Então, para tu fazeres um planejamento tributário efetivo e que vai te dar resultado, não adianta tu procurar nem só um profissional na área de contabilidade, nem só um profissional na área do direito. Esses profissionais, eles precisam conversar, né, para de comum acordo chegar no melhor regime jurídico, no melhor regime tributário para sua atividade, certo? Esperamos você no nosso próximo encontro. Até lá!